Ninguém sabe ao certo quando começaram os relatos sobre estradas que levam a lugar nenhum. Ou talvez a lugares que jamais deveriam existir. Desde épocas muito antigas, viajantes contam histórias perturbadoras sobre desaparecimentos repentinos. Estradas que mudam de direção sozinhas e paisagens impossíveis surgindo no meio da noite. Pessoas afirmam ter atravessado regiões onde o tempo parecia distorcido, como se, por alguns minutos, tivessem saído completamente da nossa realidade. Seriam falhas no espaço-tempo, portais para outra dimensão, ou apenas ilusões criadas pela mente humana diante da escuridão. Até hoje, cientistas e pesquisadores não chegaram a nenhuma conclusão definitiva. Mas existe uma estrada no interior da Inglaterra onde os acontecimentos parecem desafiar qualquer explicação lógica. E alguns motoristas nunca mais voltaram dela. Tudo aconteceu na rodovia de acesso Sevenocas, na região de Kent, Inglaterra, um trecho aparentemente comum, cercado por árvores, neblina e longos quilômetros de silêncio absoluto. Durante décadas, moradores locais evitaram dirigir por ali durante a madrugada. Muitos diziam sentir arrepios inexplicáveis ao passar pelo local, outros relatavam enxergar luzes estranhas surgindo entre a neblina. Mas o caso mais assustador aconteceu em março de 1969. Naquela noite, a senhora Barbara Davidson dirigia sozinha pela estrada. Ela conhecia perfeitamente o caminho. Já havia passado por aquele trecho centenas de vezes antes. O relógio se aproximava da meia-noite. A estrada estava deserta. Somente o som do motor quebrava o silêncio pesado daquela madrugada fria. Bárbara seguia tranquilamente quando, de repente, algo impossível aconteceu. A estrada simplesmente desapareceu. Sem qualquer aviso, a pista à sua frente deixou de existir. No lugar dela surgiu uma outra estrada, muito menor, estreita, antiga, e que fazia uma curva brusca para a direita. Bárbara congelou. Seu coração disparou. Aquilo não fazia sentido. Ela conhecia perfeitamente aquela rodovia e não existia nenhuma curva à direita naquele trecho. Mas seus olhos diziam o contrário. A nova estrada parecia real. Os faróis iluminavam o asfalto úmido, revelando uma pista sombria que surgia do nada no meio da escuridão. Por alguns segundos, Bárbara teve vontade de virar o volante. Algo parecia atraí-la para aquela estrada, como se uma força invisível a estivesse chamando. Mas lutando contra o próprio instinto, ela decidiu continuar em frente, diretamente para a escuridão onde a verdadeira estrada deveria estar. E então, tudo desapareceu. Num piscar de olhos, a estrada fantasma sumiu completamente. A rodovia normal reapareceu diante dela. Bárbara começou a tremer incontrolavelmente. Ela
Ela percebeu que, se tivesse seguido a curva misteriosa, teria entrado na contramão da pista dupla, provocando um acidente fatal. Assustada, ela relatou o ocorrido a um jornal local. E foi então que descobriram algo ainda mais perturbador. Na mesma noite, pelo menos outros 3 motoristas afirmaram ter visto exatamente a mesma estrada surgindo do nada naquele mesmo trecho. Todos descreveram a mesma curva, a mesma sensação estranha, o mesmo impulso inexplicável de virar o carro. Mas havia um detalhe ainda mais assustador. Mais de 20 anos antes daquele incidente, realmente existia uma antiga estrada naquele local. Uma pista que seguia exatamente para a direita. Ela havia sido demolida após mudanças na rodovia. Mesmo assim, motoristas continuavam vendo aquela estrada aparecer durante a madrugada, como se uma parte do passado ainda estivesse presa naquele lugar. Os jornalistas começaram a investigar os acidentes ocorridos na região e encontraram um padrão terrível. Nos 18 meses anteriores ao relato de Bárbara, pelo menos 4 motoristas morreram naquele mesmo trecho da Seven Oaks. Todos perderam o controle do carro exatamente na direção onde a antiga estrada existia décadas atrás, como se estivessem tentando acessar algo que já não fazia mais parte do nosso mundo. A polícia tentou explicar os acidentes de forma racional. Talvez reflexos dos faróis, talvez ilusões provocadas pela neblina, talvez efeitos do luar sobre o asfalto molhado. Mas nenhuma teoria conseguia explicar por que diferentes pessoas descreviam. Ninguém sabe ao certo quando começaram os relatos sobre estradas que levam a lugar nenhum, ou talvez a lugares que jamais deveriam existir.